Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a quarta lição desse trimestre. Nós estamos estudando sobre Êxodo e Levítico e o tema para hoje é o seguinte: gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. A leitura bíblica está registrada no livro do Êxodo, capítulo de número 10, do verso 10 ao verso 29. E temos como objetivo nesse comentário compreender os resultados de se resistir a Deus, reconhecer o senhorio de Cristo sobre tudo quanto temos e, por último, saber que até a morte está sujeita a Deus. Nesse comentário nós abordaremos pelo menos os 3 pontos interessantes para nós: a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e a morte dos primogênitos. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 10 e capítulo 11 do Êxodo, que certamente somados a esse comentário, o seu conhecimento será ainda muito mais abrangente, o seu crescimento será muito maior. Eu quero também nesse momento agradecer a você que já é inscrito no canal. Também eu quero agradecer a você que tem compartilhado esse link. Meu muito obrigado também para você. Para você que ainda não é inscrito e se quiser nos ajudar e quiser fazer isso agora, também você será muito bem-vindo e eu serei também muito grato pela sua participação. Portanto, a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos e nós vamos então ao nosso comentário de hoje, que vamos começar sobre a praga de gafanhotos. Vale lembrar que nesse comentário nós vamos falar sobre as últimas pragas do Egito, né? Que são, como já falamos para você, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e a praga, então, da morte dos primogênitos. Esta praga, então, ela vem quebrar todo o restante da resistência de Faraó e vai garantir a Moisés que Faraó vai expulsar o povo de Deus do Egito. E nesse capítulo 10, no verso de número 3, Moisés e Arão, eles chegam a Faraó e eles trazem uma palavra de confronto para Faraó. O texto diz que Moisés chega com Faraó e diz: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Na verdade, essa é uma palavra de Deus que Moisés está pronunciando para Faraó. Até quando você vai manter essa resistência? Até quando você não vai querer se humilhar diante de mim? Vale lembrar que lá no início, no capítulo 5, no início de todo esse episódio, Faraó, quando Moisés se dirige a ele pelas primeiras vezes, ele chega a dizer assim: quem é esse Deus para que eu ouça a sua voz? Na verdade, quando Faraó fala essas palavras, não era no sentido de humildade, dizendo assim: quem é? Eu quero ouvir a sua voz. Não. O tom de arrogância de Faraó, porque Faraó também era considerado como um deus no Egito e que venerava tantos outros deuses, seriam dezenas de deuses que eles cultuavam no Egito, deuses e deusas, existia um panteão muito grande de deuses, e então para Faraó já era comum obedecer ou desobedecer, para ele estava de igual modo, porque ele também era um deus, então ele se media igual aos deuses. Então, quando Moisés chega em nome do Deus de Israel, ele diz, com toda essa arrogância: quem é esse Deus para que eu possa ouvir a sua voz? Porventura é um Deus maior do que os deuses que nós temos? Ou porventura é maior do que eu, o Faraó, o Deus aqui do Egito? Agora, já após a 7ª praga, a coisa já é diferente. Faraó agora já sabia que o Deus de Israel não era semelhante aos deuses do Egito, que o Deus que Moisés anunciava era um Deus de palavra, um Deus de poder, um Deus de glória, e um Deus que não aceitava que a sua glória fosse repartida com ninguém. Ele era único, absoluto. Era como se Deus estivesse dizendo para Faraó: Faraó, ou você se humilha e reconhece que eu sou Deus, e eu pouparei o Egito, está na sua mão. A única coisa que você precisa fazer, Faraó, é humilhar-se diante de mim. E o comentarista chega a deixar muito claro para nós, era a única coisa que faltava, o que precisava Faraó fazer, humilhar-se. Mas isso não era algo simples, principalmente quando as pessoas têm o seu ego inflado pelo poder, e aí não tem facilidade. O escritor até deixa muito claro, muitos de nós não temos facilidade quando o ego toma conta de nós, por causa do poder, por causa da glória, por causa do status. Não temos facilidade de nos humilhar diante de Deus. Mas o que nós achamos interessante no texto é que aqui Moisés ele está ganhando força, ele está ganhando habilidade.
As próprias pessoas que estavam próximas de Faraó começam a perceber que Moisés não era um carinha qualquer, que Moisés era um homem enviado do Deus de Israel. E eles chegam a pressionar a Faraó: Faraó, você não está vendo que o Egito está sendo devastado, que o Egito está empobrecendo, que o Egito está fracassado só por causa da tua teimosia, por causa da tua impetulância de achar que tu é maior do que o Deus de Israel? E agora vem então a plantação devastada. Como é que essa plantação vai ser devastada? É a praga dos gafanhotos. No capítulo 10 e no verso 5, diz que o que resta, ou o que restava da chuva de pedra, daquela chuva lá, das últimas pragas, ele está mostrando agora: o que restou, o gafanhoto vai comer. Não vai sobrar nada. Eles vão vir como multidão, eles vão cobrir toda a terra do Egito. O profeta Joel chega a dizer que esses gafanhotos era comparado a um exército invasor, tão grande era o seu poder de destruição. O escritor ainda mostra para nós que poucas pragas são tão temidas pelos agricultores como os gafanhotos, porque eles têm poder de destruir tudo. Mas Faraó continua impoluto. Essa sua rivalidade contra o Deus de Israel só fazia cada vez mais com que a manifestação do poder de Deus ainda fosse muito maior sobre o Egito, sobre todos aqueles que o presenciavam. Então, cada vez que Moisés dá uma palavra para Faraó, e Faraó oferece uma resistência, era como que ele estivesse provocando muito mais ainda a glória de Deus, o poder de Deus. Ou seja, a reação era sempre maior da parte de Deus, porque Deus não se curvava para os deuses do Egito. Mas agora Faraó vem com uma proposta um tanto indecente para Moisés. Ele faz uma proposta dizendo: vão cultuar o Deus de vocês, mas deixem as crianças de vocês aí. Vão só vocês. Façam o culto e depois vocês voltam. E a palavra de Moisés, ela é muito declarada e ela é contundente, dizendo: não, Senhor, não ficará ninguém nosso aqui. Nós vamos todos nós vamos homens, mulheres, os senhores de idade, as crianças, nós vamos todos. O comentarista até mostra para nós um ponto muito claro para nossa observação, e que certamente para que tenhamos lições também desse comentário, quando ele diz assim: na vida cristã é necessário que nos posicionemos de modo claro, ainda que com mansidão. Não há negociação com as trevas. Ceder ao pecado é ceder à derrota. Ceder ao pecado é ser derrotado. E o comentarista chega a dizer: essa é uma velha tática do diabo usada ainda até hoje nos nossos dias. O que nós aprendemos nesse texto é que é no nosso lar que é feito o melhor ensinamento para nossas crianças. A educação religiosa é feita no lar. Ensinar a temer a Deus também é feito no lar. Lá no mundo secular, eles vão aprender sobre conhecimento. Nós precisamos, sim, do conhecimento. Moisés precisou ter conhecimento lá no Egito, ser forjado no conhecimento do Egito. Mas o temor a Deus, ele foi ensinado no lar. A obediência à palavra de Deus foi ensinada no lar. E a lição que nós extraímos daqui é que nós, os pais, somos responsáveis sim pelos nossos filhos, de educá-los, de ensiná-los. Quantos de nós, nossos filhos, passam a semana toda, devido a nossas cargas de trabalho serem muito elevadas, muitas vezes, quem sabe você deixa a sua criança desde a segunda até a sexta-feira numa escola ou numa creche, e você só pega no final do dia, já cansado do trabalho, já não tem muita coisa o que fazer, a não ser descansar para o dia seguinte, e no dia do domingo é o único dia que nós temos para então estar em família. E quantos pais, às vezes ainda, quando vai para a igreja, deixa os filhos, fica dormindo, acordou a semana toda, acordando cedo, agora no domingo fica aí, quem sabe fica até numa sala de entretenimento, fica numa sala de bate-papo, ou seja, ligado numa televisão, ou quem sabe fica ligado num celular, assistindo alguma outra programação secular que não tem nada a ver com o seu crescimento cristão. E aí nós aprendemos como Moisés diz assim: olha, leve seu filho, o filho vai ter que ir com você. O grande sábio Salomão, ele diz no capítulo 22 e do verso 6 de Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se esquecerá dele. Ou seja,
leve seu filho com você para a escola dominical, leve para o culto de oração, leve para o culto de celebração, leve para o culto de ensinamento, leve seu filho, não deixe que o Egito discipule ele. Era mais ou menos isso que Moisés estava dizendo. Nossos filhos não serão discipulados pelo Egito, nossos filhos serão discipulados por nós, e eles têm que irem conosco. Esta é a palavra de Moisés, e que aprendizado lindo nós extraímos daqui. Acompanhe, não deixe, ande, leve, conduza até a presença do Senhor Jesus. E aí, agora nós vamos para a praga das trevas. Todas essas pragas, tanto a terceira, a sexta e a nona praga, elas vieram assim de repente. Lembra que lá na terceira praga foi após a praga das rãs. Quando invadiu todo o Egito, Faraó diz assim: se tu orar para teu Deus tirar as rãs, eu libero vocês. Faraó voltou atrás e Deus de imediato mandou, sem sequer dar um recado para Faraó, mandou a praga dos piolhos. Quando é na sexta praga, que é a praga das úlceras, foi quando Deus mandou a praga da peste, e que consumiu o gado de Faraó, e Faraó novamente faz proposta para Moisés e não cumpre. Deus manda então a praga das úlceras. Agora, na praga dos gafanhotos, novamente Moisés é tentado por Faraó com propostas indecentes, e Deus de imediato manda agora a praga das trevas, sem avisar Faraó. E essa praga das trevas, vale lembrar de que era simplesmente a ordem de Deus através de Moisés. Moisés não precisava se bater tanto, ele estava com a vara de Deus na sua mão, e a vara de Deus era sinônimo de poder na mão de Moisés. Na mão de alguma outra pessoa talvez não teria o mesmo significado, mas na mão de Moisés, da forma como Deus estava conduzindo, era sinônimo de poder de Deus. Ele, com essa vara, ele fez o primeiro sinal, que foi o sinal lá do sangue, a água do Nilo transformando em sangue, as rãs surgirem dos rios, foi também através da vara. Também a praga de piolhos foi através da vara, ele tocando na terra. A praga da chuva de pedras foi também através do sinal da vara que ele apontou. A praga de gafanhotos também através da vara. E agora a praga das trevas também, o Senhor ordenando: estende a vara e ordena que as trevas venham. E isso acontecia. E essa praga das trevas, vale lembrar aqui que essa praga desafia diretamente a um Deus chamado Amon-Ra. Quem era Amon-Ra? Amon-Ra, segundo os costumes dos deuses, ele era o Deus protetor dos faraós. Ele era o Deus supremo do Egito. Como assim, pastor? Deus supremo do Egito? Sim, porque ele representava duas entidades. Este Deus, ele tinha as características de Amon e as características de Ra. Nas características de Amon, ele era o Deus do oculto. E na característica de Ra, ele era o Deus do sol e o Deus da encarnação. Então, juntava-se essas duas características, ele se torna então o Deus supremo do Egito. Ou seja, ninguém pode mexer com Faraó. Se mexer com Faraó, ele tem o Deus Amon-Ra. Esse Deus, ele protege os grandes do Egito, ele protege os poderosos do Egito. E então Faraó ainda se inchava muito mais. Eu tenho Deus Amon-Ra que me defende. Mas Amon-Ra também não pôde fazer nada. Na hora que as trevas vieram, o escritor diz que as trevas eram tão fortes, tão tensas, que era como se fosse meia-noite. Ninguém podia sair, ninguém podia andar, tinha que apalpar de tanta escuridão. E vale ressaltar que até mesmo as atividades comerciais e industriais, ela cessou. Somente em Gósen que a luz continuava iluminando, mas o Egito todo parou tudo por causa dessas densas trevas. E o Deus Amon-Ra, onde estava? Eu imagino assim, se Deus tivesse um bate-papo com Amon-Ra, ele diria: cadê teu poder? Cadê tua glória? Cadê tu não é o Deus dos poderosos? Te manifesta, irmãos. Quando Deus decide agir, não existe deuses poderosos. Não existe homens poderosos. Quando Deus se levanta do seu trono e ordena a sua mão de poder, não existe. Todos os poderosos têm que se inclinar e se curvar diante do nosso Deus, o Deus em que nós servimos. Que Deus maravilhoso, né? Glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos. Nós observamos ainda nesse ponto de que Faraó, ele convoca novamente a Moisés e Arão e faz uma nova oferta. E a nova oferta é o quê?
vai, mas tu deixa teu gado aí, vão, só vocês, leva as crianças, leva os velhos, leva os homens, as mulheres, mas deixa o gado. E novamente Moisés disse, olha meu dedinho para você, faraó, não fica uma unha nossa aqui no Egito, não fica nada. Tudo que nós temos, toda a nossa fazenda, toda a nossa riqueza, nós dependemos dela, nós precisamos dela e nós também queremos honrar a Deus com aquilo que nós temos. Nós vamos sacrificar, fazer ofertas a Deus e nós precisamos levar. Nós não vamos sair daqui de mãos abanando e em hipótese alguma, nós vamos levar. Isso aqui, o comentarista, quando ele fala sobre isso, ele até faz um parêntese de que nos nossos dias existem pregadores, pessoas que são contra as pessoas ofertarem na casa do Senhor, que são contra as pessoas serem fiéis nos seus dízimos. Escute aqui uma coisa, no mundo secular, as organizações, algumas organizações, eles se organizam de uma forma tal e que conseguem engordar os seus caixas e às vezes até com fontes até suspeitas, até com fontes não transparentes. E por que nós que somos povo de Deus e que defendemos o reino de Deus e que anunciamos o reino de Deus e que queremos levar a palavra de Deus a mais alguém, por que não podemos também ser fiel com nossos dízimos e nossas ofertas para que também possamos alcançar, abranger mais vidas sendo alcançada para Deus? E aí, Moisés dá uma lição. Tudo que nós temos pertence a Deus, é dele, querido. Então, a minha contribuição, a minha oferta, o meu dízimo também pertence a Deus. É uma prova de mostrar que eu sou de Deus e tudo quanto eu tenho pertence a Deus. Que linda lição para mim e para você também, né? Tudo quanto nós temos pertence a Deus. E aí, nós vamos perceber nesse momento agora, Faraó, então, ameaça Moisés. Faraó, agora, se ele pudesse, ele esganava Moisés. Ele matava Moisés. Ele tinha vontade, porque no mundo que nós estamos vivendo, os poderosos às vezes fazem isso. Quando se invoca com alguém, então manda matar, manda fechar esse cara. Bota ele no saco preto e pronto. Quem sabe Faraó tinha tanta vontade nisso, mas Faraó não podia, porque Moisés estava debaixo da proteção divina. Deus estava protegendo Moisés. Moisés foi ali como enviado de Deus. Moisés representava o próprio Deus. Ninguém podia tocar a mão nele. Ele era o enviado de Deus. Então, por isso, Moisés está lá agora como uma figura respeitada, ganhando credibilidade. Os próprios egípcios dizendo, olha, Faraó, se eu fosse você, eu reclinava, eu arregava, eu deixava esse camarada sair, vai. O cara tem ganhado prestígio cada dia. E aí chega agora a morte dos primogênitos. Com a morte dos primogênitos, após essas dolorosas pragas, os egípcios, então, prestes a receber um último duro e fatal golpe, que era a morte de todos os primogênitos. O texto deixa claro que a morte dos primogênitos atingia desde do palácio real até a casa do servo, daquele menor servo que, quem sabe, era auxiliar lá no campo, cuidando do trigo, cuidando de alguma coisa lá na fazenda. Aquele servo, até do filho do faraó, até o filho primogênito do servo, dos animais domésticos, todos os animais, os primogênitos seriam mortos. Esta seria a praga. O escritor Jó, no livro de Jó, ele diz que a morte, ela é um terror, é como o rei dos terrores. Embora a gente tenha que lembrar de que a morte não vem desde o princípio. Ela não estava no princípio. A morte surge por causa do pecado humano. Então isso que é terror para nós, devemos entender de que Deus é Senhor sobre a morte, Ele tem poder sobre a morte. E nós vamos finalizar nesse comentário falando sobre isso. Então, agora nós observamos o seguinte, a morte haveria de visitar o Egito em uma escala nacional, um clamor seria nacional, um desastre nacional. Esta era a última praga que estava para chegar. Essa praga será de novo o grande golpe em Faraó. Infelizmente, Faraó não tinha mais o que fazer e o prejuízo agora já seria total no Egito. E o grande clamor. Esse grande clamor, Deus anuncia que seria o derradeiro golpe. A nação inteira do Egito se abateria e haveria um choro nacional. Todos se lamentariam. Nunca houve antes, nem haveria depois o que ia acontecer.
Agora, vale lembrar que até nessa última praga, Deus tinha o último propósito para mostrar para o Egito. Qual era ele? Esse episódio deixa isso claro mesmo até para aqueles que não creem em Deus, que o Deus dos hebreus e não Osíris é o verdadeiro Senhor da vida, sobre a vida e sobre a morte. Osíris, pensa nesse nome. Quem era Osíris? Também um deus, uma entidade divina no Egito. E o que fazia Osíris? Osíris, ele era o deus dos mortos. Osíris, ele era o deus, além de ser o deus dos mortos, ele era a divindade da vegetação, do julgamento e do além. Ele fazia ressuscitar a vida existente em torno do Nilo sempre que havia uma grande seca. Ou seja, a seca foi muito grande, clama para quem? Clama para Osíris, que Osíris é o poderoso Deus que vai ressuscitar, que vai trazer vida para essa vegetação que secou. Imagina que se Deus conversasse com Osíris, né? Olha, Osíris, você que diz que é Deus, eu quero ver agora a tua moral de dizer de que tu vai ressuscitar, de que tu vai dar vida àqueles que morrem. Na verdade, o que Deus estava determinando agora era que Ele é Deus, Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E eu finalizo dizendo para você que nunca, em nenhum instante, quando Jesus está pregando o seu evangelho e que ele cruzou no seu caminho com algum ato fúnebre, algum velório, ninguém saiu ou continuou morto quando teve um encontro com Jesus. Porque Jesus chegou e ressuscitou os mortos. O texto deixa muito claro no Evangelho de João, capítulo 11, quando Lázaro está morto já há 4 dias e quando Jesus chega, ele ressuscita Lázaro. Quando no livro de João, capítulo de número 7, também a viúva de Naim, que vai sepultar o seu filho, quando ela encontra Jesus, ali vem o autor da vida, ele ressuscita seu filho. Quando Jairo, lá no capítulo 5 de Marcos, ele encontra Jesus também clamando que sua filha estava morta, o Senhor também vai ao seu encontro e ressuscita sua filha. Ou seja, chegamos à conclusão desse comentário, de que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, ele é sim Senhor até sobre a morte. Todo o poder está nas suas mãos, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Eu espero poder ter contribuído com você. Para você que vai à EBD, certamente, juntamente com o seu professor, vocês terão ainda um momento ainda bem maior para estarem juntos e discutindo esse assunto. Com certeza vai ser maravilhoso para todos vocês. Que Deus nos abençoe, que possamos no próximo vídeo estarmos juntos. Até lá, se Deus quiser.